O senhor deu-nos instruções específicas para falarmos muito perto do microfone. Estou a fazer bem? Boa. Olha, temos mais um atendi. Vá, Miguel, junta-te aqui à frente. Vá, espanhol, junta-te aqui à frente. Irmão de espanhol. Bem, então vamos começando. O meu nome é Lara, o nome dele é Tiago. Nós fazemos parte da equipa de engenharia da Microsoft e começámos nós trabalhamos na Microsoft já há alguns anos, em Azure, e demos conta que de todos os meetups que existem em Portugal, ainda não havia nenhum específico para Azure. Existem vários meetups focados na cloud, não havia nenhum para Azure. Então o Tiago teve aqui, desafiou-nos, teve a brilhante ideia de vamos começar isto, vamos começar a juntar as pessoas para falarmos um bocadinho. Hoje vamos estar aqui os dois a apresentar, fazer aqui 2 sessões, trazer aqui 2 temas, mas nós estamos abertos a, se vocês quiserem colaborar connosco, vir apresentar algum tema do trabalho que estão a fazer, é só entrar em contacto connosco e apresentarem-nos essa ideia, que nós estamos abertos a ter convidados connosco, que é esse mesmo o intuito. Mais alguma coisa que eu me esteja a esquecer? Não. Hoje, se calhar, apresentar aqui os temas. Nós hoje vamos estar aqui um bocadinho focados em containers e falar aqui um bocadinho de opções que temos em Azure, tanto da parte aqui do nosso serviço para termos os nossos containers, e também da parte de deployment, das opções que temos, e aqui também queríamos ter um bocadinho o vosso feedback e a vossa experiência, também para termos ideias para futuras sessões do que é que vocês gostavam de ver. Por isso, se calhar, vou passar... se tiverem perguntas durante a sessão, desde que não sejam difíceis, estou a brincar. Se tiverem perguntas, digam, nós temos aqui um microfone, temos só que vos dar para que nos consigamos ouvir, mas estejam à vontade. Ok, então vou passar aqui a palavra ao Tiago. Ok, bom dia a todos. Portanto, é uma audiência pequenina, portanto vamos tornar isto um bocadinho mais interativo também. Portanto, aqui a primeira sessão eu vou-vos tentar mostrar um bocadinho a nossa oferta de Kubernetes em Azure, ok? E mostrar-vos, basicamente tenho aqui alguns slides só para suportar, mas vou-vos mostrar diretamente no portal e utilizando CLI, etc. A segunda sessão vai ser aqui um bocadinho mais de discussão, como a Lara estava a referir, portanto, tentar perceber o que é que vocês estão a fazer. A ideia é, vamos mostrar-vos aqui num cenário, discutir alguns cenários que são possíveis de implementar, mas depois vamos ter aqui uma discussão para perceber o que é que vocês estão a fazer, desafios, etc., para conseguirmos, nos próximos meetups, até fazer cenários mais específicos para aquilo que vocês querem ver. Okay? Portanto, antes de mais, Kubernetes, quantos de vocês é que utilizam ou já ouviram falar, ou é algo de interesse para vocês? Okay. Utiliza? Já? Ok. Produtivo ou mais ou menos, a caminhar nesse sentido? Ok. Portanto, eu aqui vou-vos mostrar, portanto, Kubernetes, ou seja, para alguns de vocês que já o utilizam, portanto, existem vários orquestradores, ok, para containers. Nós tínhamos algo como, por exemplo, um Service Fabric também, mas claramente Kubernetes ganhou essa guerra, ok? E portanto todos os cloud providers estão a apostar em Kubernetes, todos eles têm uma oferta específica de Kubernetes com as suas diferenças, ou seja, é sempre o mesmo projeto, é sempre Kubernetes a correr, mas a forma como está implementado é ligeiramente diferente, ok? Pode ser ligeiramente diferente, tipicamente na parte de storage, networking, etc. Mas, portanto, a ideia é termos um ambiente com o Kubernetes, um ambiente que é portável e, portanto, aquilo que eu faço, seja em Azure, seja em AWS, Google Cloud ou até on-premises, eu consigo portar rapidamente de uma cloud para outra muito facilmente. Portanto, é extensível, eu posso criar os meus próprios módulos, posso criar os meus próprios recursos de Kubernetes muito facilmente, e a parte do self-healing é muito importante. É algo que vai permitir que eu não tenha que fazer a gestão do cluster em si. Há um conjunto de tarefas que são desempenhadas pelo orquestrador e que eu não tenho que as fazer. Okay? Já vamos ver também um bocadinho no Azure como é que funciona, porque é ligeiramente diferente do modelo tradicional on-prem. Okay? Portanto, para aqueles que, portanto, só tivemos aqui uma pessoa a levantar a mão relativamente ao Kubernetes e, portanto, eu vou dar aqui só um overview muito rápido em termos de arquitetura do Kubernetes, mas basicamente nós temos sempre
os nossos master nodes, é esse o ponto de comunicação através de CLI, tipicamente, com o cluster em si. Portanto, é aqui que nós vamos ter o nosso API server, todos os controllers, o scheduling, que vai basicamente dizer aos worker nodes onde é que os meus pods vão cair, e vou ter a parte toda de persistência do estado do cluster, portanto, com etcd, neste caso. Depois tenho os meus worker nodes, e estes worker nodes basicamente é um dos meus pods, vão correr na realidade, ok? Portanto, e aqui tenho diferentes componentes também, que o proxy e o kubelet, que basicamente olhem para isto como um serviço, um agente está a correr nesta máquina que vai estar registado com o master node, e é na realidade este kubelet que faz com que este nó se torne um nó de Kubernetes, ok? Aqui a diferença para aquilo que nós temos no AKS, portanto no Azure Kubernetes Services, a diferença é que, ou uma das grandes diferenças é que os master nodes são geridos por nós, ok? Portanto, vocês não gerem esta parte, não aparece no portal, vocês também não vão pagar por estas máquinas, okay? Que é um ponto interessante, e nós garantimos que o control plane vai estar sempre disponível, ok? Portanto, nós fazemos essa gestão por vocês, não têm que se preocupar com essa componente. Obviamente que há um conjunto de funcionalidades que vocês tiverem em Kubernetes montado hoje on-premises, vão conseguir fazer em termos de auditing, etc. Isso são funcionalidades que nós temos vindo a acrescentar ao longo do tempo, e que tipicamente pode haver alguma funcionalidade ou outra que neste momento ainda não existe em termos de logging, auditing, o que seja, ao nível dos master nodes. Mas lá está. Mais uma vez, isto é um projeto que vocês podem contribuir diretamente, podem pedir features, portanto, isto funciona através do GitHub, portanto, é um projeto que vocês podem contribuir, para o qual podem contribuir também, sem qualquer tipo de problema. Em termos das VMs em si, portanto, os tais worker nodes, é o mesmo modelo, portanto, vão ser VMs a correr em Azure, vocês vão ter acesso a elas, tipicamente não fazem gestão ligando-se diretamente às máquinas, idealmente não o fazem, portanto, todo este processo vai ser gerido num pipeline de DevOps em termos de deployment, em termos de deployment, e portanto todas as features de Kubernetes vão estar garantidas aqui também. Portanto, a nossa ideia com o AKS é facilitar ainda mais o processo todo de gestão, de operação do cluster, etc. Okay? Portanto, o facto de nós removermos a parte toda de gestão dos master nodes e garantir a disponibilidade dos master nodes é algo que para nós não faz sentido não ser assim, ok? Portanto, vocês vão conseguir muito facilmente fazer essa gestão ao nível dos worker nodes, mas não ao nível dos masters. Portanto, aqui temos só para ter uma ideia em termos de responsabilidades, não é? Portanto, a Microsoft vai gerir, ou aqui neste caso a equipa da Azure vai gerir grande parte daquilo que são as operações normais de um cluster da AKS, ok? Portanto, a parte toda de scaling, vocês podem configurar scaling não só ao nível dos pods, mas também ao nível dos worker nodes. Portanto, isto é algo que já está em preview há algum tempo e vai ser lançado em GA muito brevemente. A parte toda de monitoring e logging nós já oferecemos diretamente no portal. Portanto, nós corremos em cada worker node, nós corremos um agente Log Analytics e estamos a enviar estes dados todos para uma única fonte, onde vocês podem fazer as vossas queries, criar dashboards e ter acesso a toda esta informação de logging. Obviamente, estamos a falar de uma ferramenta open source, portanto, vocês podem pegar e utilizar qualquer outra ferramenta que já utilizem. Se quiserem utilizar Elk Stack, podem utilizar um Prometheus, whatever. Okay? Em termos de patching, nós fazemos o patching das VMs por vocês também, até ao nível dos worker nodes. Okay? A única coisa que vocês têm que fazer neste momento, e é apenas durante um curto período de tempo até nós lançarmos uma alteração, que vai sair muito em breve, é que vocês têm que fazer o restart dos worker nodes. Okay? É o único ponto, mas isto é algo que vai desaparecer muito em breve. Ou seja, nós vamos fazer o patching das VMs, vamos garantir que têm os security updates todos mesmo nos worker nodes e vocês não têm que se preocupar com nada disso. Basicamente é um cluster onde vocês fazem o deployment das aplicações e está feito. Em termos de upgrade, eu já vos vou mostrar, é uma drop-down. Okay? Vocês querem fazer um upgrade para uma versão superior de Kubernetes, podem fazê-lo, é selecionar a versão. Na drop-down nós vamos fazer o cordoning e o drain de todos os pods que estão a ocorrer naquele cluster, naquele nó, fazemos deitamos, ou seja, garantimos que esses serviços vão ser passados para outros nós, lançamos uma nova máquina com a nova versão e vamos fazendo isto máquina a máquina para garantir que vocês têm continuidade de serviço. Okay?
Pronto, depois toda a componente de CI/CD, parte de debugging, containerization, portanto, tudo isto são componentes que nós suportamos muito facilmente. Temos integração, por exemplo, para o caso CI/CD com Azure DevOps, a parte de debug com DevSpaces. Por exemplo, nós temos várias alternativas para estes componentes, mas vocês têm que decidir e têm que implementar aquilo que querem. Okay? Portanto, vocês aqui vão ter uma escolha e, portanto, têm uma parte de trabalho que ainda vos calha a vocês. Okay? Pronto. Para além disso, em termos de novas funcionalidades e funcionalidades que estão integradas com o Azure, portanto, vocês podem ter, em termos de controle de acessos, vocês podem ter uma integração com Azure AD, ok? Se vocês já utilizarem Azure, se tiverem Azure Active Directory, vocês podem integrar ou controlar os acessos para o cluster com Azure Active Directory. Portanto, sempre que alguém vai fazer uma operação no cluster, vai necessitar de se autenticar ou, obviamente, receber um token da Azure Active Directory e integrar diretamente com o Role-Based Access Control nativo de Kubernetes, ok? Vocês podem mapear utilizadores, grupos, whatever, dentro do próprio cluster de Kubernetes. Depois tem a integração também com o Key Vault. Okay? A integração com o Key Vault é muito interessante porque, basicamente, Kubernetes usa um mecanismo de secrets de Kubernetes, by default. Okay? Basicamente faz um base 104 encoding e com o Key Vault, basicamente, vocês conseguem ter uma store para todos os vossos secrets fora do cluster de uma forma mais segura e a integração é seamless. Okay? Depois, em termos de networking, tipicamente, quando estamos a falar de um cluster de Kubernetes, estamos a falar de um ambiente tipicamente isolado, mas neste caso, vocês para suportar aqui, diria eu, cenários mais enterprise, por exemplo, vocês podem ter uma integração ou podem ter o vosso cluster deployed numa VNet da Azure, numa Virtual Network da Azure, que pode estar eventualmente paired com algo que vocês têm a correr on-premises. Vocês podem ter o vosso cluster a aceder a bases de dados ou serviços, o que é que seja que esteja a correr on-premises, muito facilmente. Okay? Ou em Azure também, mas noutras Virtual Networks. Depois, em termos de compliance, também temos aqui algumas certificações. Aqui não estamos a certificar o Kubernetes em si, estamos a certificar a plataforma em si, portanto, e automaticamente vocês têm aqui um conjunto de certificações que são atribuídos. Depois, como já falei, parte de scaling, portanto, vocês podem ter manual ou auto-scaling também. A parte o facto de nós termos vários data centers neste momento, nós estamos há bocado a ver, são 54 regiões neste momento, não é? 54 regiões em todo o mundo, portanto vocês podem fazer o deployment dos clusters de AKPS nestas regiões e portanto podem ter cenários de geodistribuição das vossas aplicações muito rapidamente, okay? Muito facilmente. Temos também uma funcionalidade que utiliza um serviço que nós conseguimos agora recentemente aprovar na CNCF, que basicamente permite-nos fazer para cenários de bursting. Nós conseguimos ter basicamente vamos dizer que temos um cluster com 3 nós, mas temos um cenário aplicacional que é um cenário muito de bursting, ou seja, eu tenho que lançar coisas muito rápido, durante muito pouco tempo e depois destruir, ok? Portanto, nós temos outro serviço, que é o Azure Container Instances, que basicamente vai funcionar, vai aparecer como um nó dentro do meu cluster da AKPS e é um nó ilimitado, ou seja, não tem limites de memória, CPU, o que é que seja, eu vou sempre poder lançar recursos para lá. A vantagem do Azure Container Instances é que é muito rápido a lançar e eu pago enquanto o Azure Container Instances estiver a correr, portanto eu não vou pagar constantemente por aquele recurso, é só para este tipo de cenários de bursting. Aqui uma chamada de atenção relativamente ao Azure Container Instances é que, em termos de custo, se vocês estiverem a correr um Azure Container Instance durante 1 hora, vai sair, ou durante 24 horas, vai sair muito mais caro do que terem um nó em si. Okay? Portanto, é para cenários de bursting. E outro ponto aqui, e acho que é o último ponto que eu tenho para mostrar, depois já vamos para o portal, é o facto de o nosso Azure Container Registry ser georreplicado. Portanto, vocês podem escolher em que regiões é que querem o Azure Container Registry e, portanto, isto faz com que, para suportar cenários de clusters distribuídos por várias regiões, vocês conseguem basicamente fazer um download da zona mais próxima e seja, ter menos tempo de download em termos de container images, o que é um cenário bastante interessante para cenários geodistribuídos. Okay? Último slide. Portanto, a parte de monitoring, e aqui eu já vos vou mostrar mais no portal, mas basicamente nós fornecemos automaticamente, out of the box, uma componente de insights onde vocês podem basicamente ter
acesso à informação de CPU, memória, utilização, capacidade do vosso cluster, métricas para os vossos pods, e tudo isto é-vos dado by default quando vocês criam um cluster da AKPS em Azure, ok? Portanto, isso é algo que vocês podem utilizar o default. Tenho alguns clientes, ou muitos clientes que neste momento optaram por utilizar o Container Insights do AKPS. Obviamente há cenários em que vocês vão querer coisas mais optimizadas, ou vão querer criar os vossos próprios dashboards, ou vão querer levar, ou seja, criar cenários um bocadinho mais avançados que eventualmente não o conseguem fazer aqui neste Container Insights. Portanto, ou vamos para a componente logs, que eu já vos vou mostrar, vocês podem criar alguns dashboards baseado nos logs que são agregados, ou podem ir para uma outra solução qualquer que vocês utilizem hoje em dia. Okay? Já agora, por curiosidade, vocês utilizam alguma coisa em termos de insights ou de monitoring? Vocês utilizam alguma coisa em termos de monitoring neste momento? O que é que utilizam? O Container Insights? Ok. Algumas limitações? Até ainda não chegaram a essa fase. Ok. Pronto, então vamos para o portal. Eu vou pousar este micro. Conseguem me ouvir bem aqui? Ok, bom. Então vamos aqui ao portal. Portanto, eu vou-vos mostrar antes de mais como é que vocês conseguem criar um cluster da AKPS para verem como é relativamente simples e quais são as opções que nós temos. Vem bem aí atrás. Sim? Posso aumentar um bocadinho? Só precisa ver aqui a internet. Eu penso sempre nos outros. Ok, portanto, o primeiro passo é procurarem por Kubernetes Services no Search, ou até como é um dos nossos serviços mais utilizados. Aliás, historicamente, se olharmos para todos os serviços que nós temos no Azure, é o serviço que mais cresceu mais rapidamente nos últimos tempos, aliás, desde sempre, certo? Portanto, está nos nossos serviços mais utilizados. Só precisava que a internet ajudasse um bocadinho. Se calhar vou ter que ligar ao hotspot. Não. Vocês chegarem, a internet estava a funcionar bem. Larga lá o Twitter e o Instagram. Não estou com o cabo no L. Tenho um problema, que é o meu computador só tem uma entrada. Sim, eu sei. Ou projetava ou escolhia a internet. Eu escolhi. Mas se calhar não foi a melhor opção também. Só um minuto. Ok, vamos lá tentar novamente. Okay. Normalmente funciona bem. Normalmente funciona melhor. Ok, portanto, tipicamente quando vocês vão criar aqui um cluster de AKPS, portanto, há aqui algumas coisas básicas, portanto, selecionar a subscrição, selecionar o resource group, vai ser aqui o vosso grupo de containers que nós vamos escolher. Neste caso, eu vou criar um novo e, portanto, vou chamar-lhe Pixels Camp Meetup, por exemplo. Ok? E depois vou selecionar um nome para o meu cluster. Portanto, este nome vai ser, na realidade, vai ser algo que depois vai ser associado ao próprio DNS. Portanto, como podem ver, o nome do DNS foi gerado automaticamente. Escolho a região onde quero fazer o deployment do cluster. Escolho a versão de Kubernetes e aqui neste momento estamos na versão 1.12.6, ok? E aqui vocês vão ver nos diferentes cloud providers que uns podem ir mais à frente do que outros, ok? Portanto, isso é algo que também pode ser desafiante, digamos assim, ok? Portanto, nós temos, e um cenário muito concreto é, tipicamente,
a Google avança mais rapidamente para uma versão menos estável. São eles que fazem essa gestão. Nós normalmente estamos sempre uma versão atrás, versão mais estável, e é essa que nós vamos ter em produção para garantir que temos menos problemas e menos casos de suporte. Portanto, depois escolhem o tamanho das máquinas. Basicamente, eu aqui vou optar por ter três instâncias com uma máquina que tem 2 CPUs e 7 GB de RAM, portanto, cada uma delas. E depois tenho a opção dos Virtual Nodes, ok? E aqui os Virtual Nodes basicamente são a tal extensão com o Azure Container Instances que eu vos estava a falar. Nós fazemos setup disso automaticamente. Se vocês selecionarem aqui a opção Enabled, nós fazemos esse setup automaticamente, ok? Depois temos o processo de autenticação, e uma coisa que nós ainda não introduzimos no portal foi a tal componente de integração com Azure Active Directory. Vocês hoje têm que fazer isso através de CLI, esse deployment, mas vai aparecer aqui brevemente também. Portanto, neste momento, o que nós podemos fazer aqui é selecionamos um Service Principal, que basicamente é uma entidade, uma Application Registration, que vai ter permissões para executar coisas no Azure, como, por exemplo, criar um Public IP Address sempre que eu lanço um novo recurso com Load Balancer, por exemplo. E depois tenho aqui a componente do Role-Based Access Control. Quero o meu cluster com Role-Based Access Control ou não, ok? Portanto, mais uma vez, é uma checkbox. Em termos do deployment, portanto, eu aqui posso escolher se quer basicamente ter uma feature que é o HTTP Application Routing, que basicamente vai-me fazer algumas configurações em termos de ingress, e se vocês quiserem utilizar o Azure Dev Spaces, que vos permite fazer debug, troubleshooting diretamente no cluster, num cluster que está a correr em AKPS, ou seja, da vossa máquina ligada ao cluster da AKPS, utilizam um serviço que é o Azure Dev Spaces, e basicamente vão ter que ter esta funcionalidade ativa, senão não vão conseguir utilizá-la. E depois temos, em termos de configurações de networking, nós temos tipicamente 2 cenários. Temos um cenário em que utilizamos o default, que é o KubeNet, que basicamente não vos liga o cluster diretamente a uma virtual network, portanto, é um cluster fechado, onde vocês depois podem expor serviços para a virtual network e para a internet, mas depois temos o cenário avançado, onde cada pod vai ter um IP na vossa rede, na vossa subnet, ok? Os vossos serviços que vocês vão expor, podem expô-los na subnet, mais uma vez, e ter estes serviços diretamente na virtual network, e podem comunicar com serviços on-premises, noutras virtual networks, onde quiserem. Okay? Portanto, eu aqui vou seguir o default. E depois tem a parte de monitoring, ok? E aqui escolhem basicamente um Workspace Log Analytics, é onde nós vamos enviar toda a informação, toda a telemetria, todos os logs daquele cluster vão ser enviados para este Workspace, ok? Portanto, isto é o que depois vai alimentar a tal parte de insights que vocês estavam a ver anteriormente, ok? Portanto, estes são os passos para criar um cluster da AKPS, é tão simples como isto, e se eu clicar no Create, tipicamente passado 5 minutos, cerca de 5 minutos, tenho o meu cluster, neste caso com 3 nós criado, portanto, com todas as funcionalidades e pronto a utilizar, ok? Portanto, eu já tenho um cluster criado aqui, para poupar tempo, até porque as sessões não são muito grandes, mas basicamente eu vou-vos mostrar o cluster que já tenho criado. Portanto, eu tenho este cluster chamado PixelScamp K8S, onde tenho basicamente o serviço de Kubernetes a correr. E, portanto, as funcionalidades que eu vos mostrei, que eu vos falei ainda há pouco, portanto, o upgrade é algo tão simples como selecionar na drop-down, selecionar a versão que nós queremos. Neste caso eu estou na última versão e, portanto, já não consigo fazer um upgrade, senão iriam aparecer outras versões, mas basicamente é uma drop-down. Selecionam a versão, fazem save, nós automaticamente vamos fazer o upgrade do cluster máquina a máquina para garantir que vocês têm, que vão continuar a prestar o mesmo serviço. Em termos de scaling, portanto, vocês têm a opção de fazer o scaling manual, têm a opção de fazer um auto-scaling. Okay? O auto-scaling é algo que também vai sair brevemente para o portal. Não sei se será no próximo update já, mas tenho a ideia que sim, portanto, mais umas semanas, irá aparecer no portal. Hoje em dia podem fazê-lo por CLI, muito facilmente, ok? Portanto, e aqui estamos a falar em termos de scaling ou auto-scaling dos próprios dos worker nodes, ok? Portanto, não ao nível dos pods.
E depois temos os Dev Spaces, como já falei, portanto é a funcionalidade que vos vai permitir, através do Visual Studio ou do Visual Studio Code, fazer debug diretamente dentro de um cluster que está a correr em Azure. Okay? Portanto, é algo muito interessante porque vocês conseguem basicamente ter diferentes namespaces para os diferentes developers ou diferentes equipas. Podem trabalhar num único serviço, num único container, por exemplo, num único microservice e fazer debug entre múltiplos microservices. Conseguem, em vez de ter que fazer o deployment de todos os containers que suportam a vossa aplicação, só fazem daquele que vocês estão a fazer debug e ele comunica com todos os outros. Okay? Portanto, isso é algo que é muito interessante. Só precisam ter, basicamente, o Dev Spaces ativo. Oi. Isso pode ser, por exemplo, um cenário onde se pode fazer debug de um bug em produção, por exemplo? Ou é uma coisa mais para ambientes de desenvolvimento? Sim, é mais para desenvolvimento, ou seja, é no inner loop. Ou seja, podes usar em produção, eu não recomendo porque tu vais tipicamente meter breakpoints e quando está parado, ok? Portanto, mas é tipicamente em cenários de inner loop, antes de, ou seja, testares como é que integra se não partiste nada e depois então fazes o teu commit do code e ele segue o processo normal de integração no ambiente, ok? Pronto, em termos do Insights, portanto, nós temos aqui alguns dashboards que nós fornecemos by default. Se quiserem customizá-los, têm que depois basear as vossas queries nos logs. Okay? Portanto, aqui temos informação de CPU, memória, node count neste caso está a 1. Eu consigo ver se estão todos a funcionar, se estão com problemas, o que é que está a acontecer. Portanto, isto em termos de informação do cluster. Depois tenho informação relativamente aos nós, especificamente, portanto, uma informação relativamente a cada nó, de forma individual. Okay? Portanto, consigo ver o estado de cada um dos nós, consigo ver em termos de SLAs e em termos de métricas aquilo que eu estou a conseguir cumprir. E depois tenho, eventualmente, até em termos de containers, posso ter essa mesma informação. Ok? Portanto, para cada... Deixa-me só ver se eu consigo puxar isto. Não me parece. Ok, mas basicamente eu tenho todos os containers que eu tenho a correr neste cluster, tenho informação básica deste serviço neste caso, e eu consigo ver diretamente aqui do portal, consigo ver os logs deste container, desta instância. Consigo, neste momento temos uma feature em preview, que é basicamente vocês precisam de ativar uma flagzinha no cluster, que basicamente permite-vos ter live logs, ou seja, sempre que estão a logar alguma coisa vocês conseguem ver, é basicamente um live stream dos logs para este container específico. Okay? E depois, basicamente vocês só têm que se ligar ao vosso cluster. Tipicamente nós fazemos isso utilizando CLI, neste caso eu até já tinha aqui, portanto neste caso eu estou a utilizar Azure CLI, podem utilizar PowerShell, podem utilizar o que vocês quiserem, mas aqui utilizando Azure CLI, portanto AZ, AKPS, Get Credentials, e basicamente ele está a ir buscar as credenciais deste cluster para a minha caixa local, e isto só acontece porque eu tenho permissões neste cluster, ok? E estou a definir qual o resource group onde ele existe e o nome do cluster, ok? Portanto, quando eu faço isto, ele basicamente vai-me fazer o merge das credenciais e vai definir este cluster como o meu contexto atual, ok? Portanto, a partir daí eu utilizo kubectl, portanto, a command line de Kubernetes, para fazer queries como faço num cluster on-premises ou em qualquer outro lado, ou seja, é exatamente igual, ok? Portanto, se eu fizer aqui um kubectl get pods, por exemplo, ok. Portanto, tenho um conjunto de pods, como vocês podem ver aqui, que são os mesmos que me aparecem no portal. Eu aqui estou a filtrar estou a ir só ao namespace default, portanto, todos aqueles que são de sistema não estão a aparecer aqui, portanto, eu aí tinha que definir o kubesystem como default. Mas, basicamente, tenho aqui uma aplicação que está a correr com microserviços, a correr no meu cluster. Todos eles estão a funcionar, não tenho restarts, portanto, basicamente é a mesma situação. Só aqui uma coisa que eu gostava de referir, antes de passar para o próximo tema e para as questões. Por exemplo, se eu fizer um kubectl get services, basicamente eu vou obter os serviços. Vocês podem ver que eu tenho aqui um serviço do tipo load balancer. Okay? Este serviço do tipo load balancer, basicamente, em Azure nós temos uma funcionalidade que é interessante, que eu não preciso de ir criar o load balancer
ao Azure e depois associar o IP ou o que é que seja. Eu faço isso diretamente dentro do meu YAML file, do manifesto de Kubernetes, diretamente. E basicamente eu só digo se quer um load balancer público ou um load balancer interno. Se for um load balancer público, ele vai-me fazer um provisioning de um load balancer. Se não existir, vai-me criar um IP público e vai-me expor o serviço externamente. Se eu disser que quero que ele seja interno, ele vai-me escolher um IP da minha subnet, da subnet onde eu escolhi, que eu escolhi by default. Okay? Portanto, toda esta integração é possível de fazer. Temos outras integrações com o Key Vault, como já falámos. Neste caso específico, temos também uma integração com Azure DNS. Sempre que eu altero ao nível do meu ingresso, sempre que eu adiciono um novo hostname ou uma nova regra de ingresso ou o que é que seja, ele vai automaticamente alterar isso no Azure DNS. Okay? Isto é utilizando um serviço que é o External DNS, by the way, que é um serviço open source, que, se não me engano, foi feito pela Zalando, okay? Que está ali ao lado do nosso stand. Vocês podem utilizar, há muita gente a utilizar. E podem, pronto, é mais uma das interações que é possível fazer no caso do Azure. Okay? Questões? Sei que isto é muito rápido, é uma sessãozinha de meia hora, portanto tem que ser assim. Disseste ao início que o Kubernetes ganhou a corrida em relação ao Service Fabric. E para quem está agora a chegar a este espaço, onde é que se encaixa o Service Fabric Mesh versus Kubernetes? O Service... Tá. O Service Fabric Mesh, basicamente, pronto, neste momento é um serviço em preview, em primeiro lugar, ok? Mas é um serviço que é totalmente managed, ok? Portanto, vocês não vão ver máquinas, não vão ver nada. Vocês, quando fazem o deployment da vossa aplicação, vocês têm um application model, basicamente. Vocês têm um application model, basicamente, onde fazem a definição da vossa aplicação, se ela está a comunicar com uma virtual network, se não está, se está exposto para a internet ou não. E, basicamente, vocês vão definir, e isto vai ser um recurso em Azure, como, por exemplo, uma virtual network. Ou como, por exemplo, o cluster da AKS. Okay? Vocês não vão ver o cluster em si, não vão fazer a gestão do cluster. Vai ser um serviço completamente managed. Okay? Vocês só fazem publicação da definição, chutam para o Azure e ele vai a vossa aplicação, não sei se já experimentaram, está um public preview, vai-vos aparecer basicamente como um recurso nativo da Azure, portanto um recurso de primeiro nível em Azure e não é um cluster onde depois eu tenho as minhas aplicações lá dentro a correr. Okay? É tudo gerido pela Microsoft, neste caso. Okay? Uma tecnologia que se calhar não permite cenários mais avançados para organizações que precisem de uma coisa um bocadinho mais complexa, se calhar. Neste momento, ou seja, há um conjunto de features que nós ainda não temos implementadas, ou seja, que não estão implementadas neste momento, estamos a melhorar porque está em preview, por isso é que está em preview, não é? Mas sim, vai permitir cenários avançados, mas tipicamente vais utilizar isso quando não queres ter, ou seja, qualquer preocupação com não queres ter qualquer preocupação com a infraestrutura em si e não queres fazer a gestão dessa parte. Rui. Olá. Eu posso ajudar-vos um bocadinho nesse aspecto porque eu tenho andado a falar com a equipa de produto, quer do Service Fabric, quer do Kubernetes, e dentro da Microsoft o que está a acontecer é que nós, para já, juntamos as duas equipas de engenharia, ok? Em parte porque nós vamos dar um grande push no Kubernetes para Windows também, porque é o que o mercado nos pede. A questão aqui do Service Fabric é que nós dependemos do Service Fabric porque 80% dos serviços PaaS em Azure usam o Service Fabric e o Service Fabric Mesh para provisionamento. Vamos continuar a desenvolvê-lo. Vamos abrir as interfaces para as pessoas usarem para desenvolverem quer os seus serviços near PaaS, e temos parceiros a fazer isso, ok? Um exemplo de uma integração possível é a Databricks não usa Service Fabric, mas, por exemplo, está completamente integrado no nosso portal. A ideia é que haja parceiros que façam serviços PaaS completamente integrados no portal em Service Fabric como plataforma de suporte. Para clientes que já investiram em Service Fabric, nós vamos continuar a suportar o produto, mas o que o mercado nos pede agora é Kubernetes. A questão é que tu em Service Fabric tens modelos de deployment e modelos de execução para que não estão disponíveis no Kubernetes. Ponto. Quer em Java, quer em .NET. No entanto, é natural que, numa ótica de independência da plataforma, o mercado em geral, como por atacado, prefira Kubernetes. Okay? Nós estamos a tentar satisfazer toda a gente. O push do mercado agora é Kubernetes.
Pronto, vamos ver como é que isto evolui, mas nós também vos explicar que muito do nosso investimento no Service Fabric vai continuar. A questão é que provavelmente até vai haver cross-pollination entre as duas equipas, vão importar ideias uma da outra. Sem dúvida. Okay? Pronto, é o resumo do... Obrigado. Sim, exatamente. Obrigado, Rui. Mais questões que tenham? Obrigado, Lara. Sim, oi. Tá. Pronto. Em termos de Service Mesh, tem alguma coisa planeada? Istio? Sim, nós não temos, ou seja, a nossa ideia e a mensagem é nós não temos, ou seja, não temos e não vamos ter o nosso próprio, digamos, Service Mesh, pelo menos para já, ok? Como o Rui estava a dizer, a integração aqui ou seja, o facto das duas equipas de Service Fabric e a equipa de Kubernetes estarem agora a reportar, digamos assim, à mesma pessoa, vai fazer com que se calhar existam algumas coisas que venham do Service Fabric Mesh, que já agora funciona no mecanismo de Service Mesh, e pode haver algumas coisas, mas pode haver ali algumas funcionalidades a serem implementadas, mas a nossa mensagem é, nós não temos o nosso Service Mesh, o que nós fazemos é, ou seja, permitimos que queres trazer Istio, queres trazer Console, queres trazer outro qualquer, podes montar no nosso e nós exportamos, ok? Portanto, basicamente é isso. Nós tipicamente, nós por acaso na nossa documentação hoje em dia acho que só temos um cenário com Istio, um cenário de implementação com Istio, mas pode ser outra, podem trazer o Console, eu já implementei com Console e já montei com outros também. Ok? Mais alguma questão? Ok. Então, muito obrigado, vamos passar para a Lara, rapidamente. Esse podes usar aqui também. Ok. Sim, não desligaste? Ok. Deixa-me lá ver se eu me ajeito aqui com a máquina do Tiago. Ok, então aqui para o segundo tema nós queríamos trazer aqui este tema dos tipos de deployment para os nossos clusters de Kubernetes, também para ouvir um bocadinho o que é, e é bom termos uma grande audiência até, para ouvirmos um bocadinho da vossa experiência, o que é que vocês têm feito, o que é que não têm feito, que desafios é que têm tido, também para depois num futuro meetup conseguirmos trazer aqui um cenário com, mais adequado às vossas necessidades. Então, só para introduzir aqui o tema e só para saber um bocadinho do vosso lado, que tipo de roles é que vocês têm? São todos developers? Não. Developers. Ok. Mais ops? Não? IT? Nada? Sim. Pronto. Pronto, então aqui o conceito do DevOps é que vocês trabalhem todos juntos, não é? Da forma mais fácil possível para que não seja um processo doloroso, para que não tenham que passar muitas noites no escritório e para que consigam rapidamente trazer aqui, entregar o vosso valor, o vosso serviço aos vossos clientes. E o nosso objetivo aqui não é vos darmos um caminho, mas é conseguirmos integrar com todas não, mas com muitas opções que vocês têm para cada um destes pontos. E quem é que... Pronto, tu estás a utilizar Kubernetes, quem mais é que está aqui a utilizar Kubernetes 3? Ok. Num pipeline DevOps? Mais ou menos. Sim. Ok, boa. E o que é que vocês estão a utilizar já agora? Estão a utilizar a KPS? Com Azure Pipelines? Ok. Azure Pipelines, Azure Repos, pronto, okay, Artifact. Okay. Tudo grandes amigos. Ok. E em termos de DevOps, alguma coisa ou não? Os deployments neste momento são Ele foi o que respondeu mais ou menos, por isso. Jenkins. Ok. Pronto, aqui para vos mostrarmos um bocadinho uma das opções, um cenário possível com alguns serviços que nós temos no Azure, não é? Porque também o Meetup é da Azure, exatamente. E só para vos darmos aqui uma opção de um cenário que poderíamos ter. Neste caso aqui do lado mais desenvolvimento, como o Tiago já vos explicou, aqui a utilização dos DevOps com um cluster de desenvolvimento para termos o nosso ciclo de desenvolvimento e testes, até fazermos commit de uma versão já minimamente estável.
depois, ao fazermos o commit da nossa versão, aqui a integração com o Container Registry, para onde vamos fazer o deploy da nossa ou das nossas novas imagens, e depois aqui neste caso a integração com os pipelines da Azure, com o nosso serviço de DevOps, também para fazer o deploy dos Helm charts para o nosso Container Registry. Aqui temos esta opção representada, mas aqui o deploy pode ser feito diretamente para o cluster. Neste caso temos aqui a integração dos Helm charts diretamente para o Container Registry. Depois, passo seguinte, fazermos o deploy da nossa nova imagem para o nosso cluster. E aqui também temos representado aqui a integração com os nossos dados e neste caso aqui separados do nosso container, ou seja, podem utilizar qualquer solução de dados em Azure, claro, de preferência, mas o que quiserem, sei lá, um SQL Database, um Cosmos DB, para a vossa camada de dados. E depois a integração com ferramentas de monitorização ou o Azure Monitor ou qualquer uma outra ferramenta de monitorização que prefiram utilizar ou que já estejam a utilizar internamente. Alguma questão? Não? Sim? Sim, ali a nível do Inner Loop, fala no Azure DevOps. Eu sei que a Microsoft também comprou da DAS, foi o Helm e o Draft. E o Draft também faz muito parte daquela do Inner Loop. Não sei se sobrepõem-se ou se é uma coisa completamente diferente. Sim, ali basicamente, ou seja, o que nós temos ali é o DevSpaces, ou seja, aqui é Azure DevSpaces, ok, que basicamente por trás o que ele utiliza o Draft e o Brigade para fazer essa implementação. Mas sim, é utilizando essas ferramentas, ou seja, isso está abstraído. Basicamente eu no Visual Studio ou no Visual Studio Code, F5, meto os breakpoints e toda essa magia acontece no cluster. Eu só tenho que ter os DevSpaces ativos no próprio cluster da AKS. Okay? É aquela checkbox que eu vos mostrei ainda há bocadinho. Ok. Então passando aqui para a parte das opções de deployment. E aqui é que também nós queríamos ouvir um bocadinho o vosso feedback. Existem N, e isto não é específico para Kubernetes, isto é para qualquer aplicação, ou seja, existem N modelos de deployment de aplicações, nós fazermos o rollout das novas versões da nossa aplicação, serviço, o que seja. Se calhar dando aqui alguns exemplos, aqui o Recreate, o típico modelo em que nós vamos fazer deploy da nova versão esmagando a versão anterior, que a nível de custo é se calhar o melhor custo-benefício, só temos uma versão em produção, mas depois, quando precisamos voltar atrás, quando alguma coisa corre mal, é o que nos leva mais tempo e investimento e corremos mais riscos. Depois temos outras opções, por exemplo, aqui o Canary, que é o que nós usamos internamente, ou seja, quando nós lançamos novas versões, temos rings de utilizadores que recebem primeiro essas novas versões, e depois vamos, à medida que vamos monitorizando como é que estas novas versões estão a comportar, vamos alargando para rings maiores de utilizadores. E depois temos o modelo de Blue Green. Não sei se alguns de vocês já ouviram falar deste modelo ou se isto é completamente novo. Quem é que já ouviu falar? E que utiliza? Não. Ok. O modelo de Blue Green basicamente consiste em termos duas versões live da nossa versão atual e da nossa versão anterior, ok? Ou seja, a nível de vantagens, quais é que são as vantagens? Se nós precisarmos de fazer rollback para a versão anterior, temos a versão anterior disponível, não vamos perder tempo a fazer o rollback e a montar, neste caso, o cluster novamente com essa versão. A nível de desvantagens, o que é que temos? Custo. Temos sempre os dois ambientes criados, seja um cluster, seja máquinas, seja noutro tipo de serviços. Temos os dois ambientes criados. Okay? Por exemplo, outro serviço que nos permite este tipo de deployments, as nossas web apps em Azure, alguém utiliza? Não. Temos a opção de ter vários ambientes de deployment e podemos rapidamente fazer o swap com as versões anteriores, por exemplo. Okay? Ou seja, é um modelo que tem algumas vantagens. Para o implementarmos, podemos implementar de diversas formas e utilizando várias opções. Aqui, deixem-me ver aqui como é que estamos a nível de tempo. Estamos bem, mais ou menos. Aqui, para darmos aqui um exemplo de como é que isto
o conceito do Blue-Green Deployment aqui num cluster de Kubernetes. Ou seja, nós temos o Load Balancer, que o Tiago estava a falar. Neste caso temos 2 hostnames, o nosso hostname de produção e um hostname de staging, que estão a apontar para diferentes serviços. E aqui qual é que é a chave depois para conseguirmos implementar o Blue-Green? É termos aqui as labels ao nível do selector, neste caso estamos-lhe a dar a label de Blue e Green, podemos manter o sistema de cores, podemos lhe chamar o que vocês quiserem. Amarelo e verde, o que for. Outros nomes. Mas o que é importante? É sempre que nós temos identificado qual é que é a label do nosso ambiente de produção, sempre que vamos fazer um deployment novo, nós vamos ver onde é que temos produção, então vamos fazer deployment para o outro slot. Okay? Neste caso, se tivermos produção a apontar para o slot blue, vamos fazer deployment para o nosso slot verde. Depois de testarmos, de vermos que está tudo a correr bem, basicamente o que nós fazemos é mudar aqui as nossas labels do serviço, que nos vai mudar, ou seja, vamos ter o nosso domínio de produção a apontar para o nosso green, o nosso ambiente verde, e o ambiente anterior aqui o ambiente de staging a apontar para a nossa versão anterior. Ou seja, num caso em que precisamos de voltar atrás, que aconteceu alguma coisa, que fizemos asneira, basicamente o que nós fazemos é podemos voltar a fazer a troca e rapidamente temos a versão anterior live. Ok? Alguém respondeu que já estava a implementar Blue-Green? Não. Que tipo de opções é que vocês veem para fazer este tipo de deployment? Alguma sugestão? Ideias que vocês tenham? Qual é a abordagem que vocês utilizam hoje, ou seja, se usam alguma destas que nós falámos, e vantagens em relação a esta, por exemplo, o que é que vocês veem? Alguém quer arriscar? Basicamente o que gostávamos de ter era também um bocadinho o vosso feedback para depois se calhar tentar montar um cenário com esses componentes e vos mostrar num próximo meetup. Era esse o nosso objetivo de hoje. Porque mesmo entre nós há pessoas que defendem umas coisas e outras, nós chegamos a um consenso de qual é que é o melhor caminho. Sim, não há uma solução certa para... Se houvesse uma solução certa não estávamos aqui a apresentar várias opções, não é? Sim. Sim. Se houvesse uma opção certa para tudo, nós não tínhamos grande trabalho, por isso é bom. Alguém quer partilhar o que é que utilizam? Por exemplo, a nível de deployment, mesmo esquecendo aqui o Blue-Green, como é que vocês fazem o vosso processo hoje em dia? É melhor este. Nós temos 4 máquinas de produção, fazemos deploy primeiro para a primeira wave, testamos, ver se está tudo em condições. Se está tudo em condições, ok, carregamos num botãozinho, ele faz roll, propaga para as outras 3 máquinas. Então tem percentagens de utilizadores a serem encaminhados para... Ok. Um cenário mais de canary. Sim. É também o que nós utilizamos internamente. Mais opções. E vocês têm, ou seja, estão a utilizar DevOps? Não. Sim, Azure DevOps. Desculpa, o nosso nome não é muito... Não estamos na cloud ainda, é Octopus com TeamSeat e blá, blá, blá. Ok. Alguém que tenha um cenário na cloud e queira partilhar o que é que está a utilizar hoje em dia? Está tudo on-prem? Não. Nós estamos na cloud, mas não estamos em produção. Ok, então, mas no... Ou seja, o cenário de produção ainda está a ser estudado como é que vai ser montado. O cenário de produção ainda está a ser estudado como é que vai ser montado. Ou seja, nós temos neste momento 3 subscrições, uma dev, uma teste e uma de produção. Temos um pipeline de DevOps. Neste momento está a ser migrado, era Jenkins, está a ser migrado para as pipelines. E é tudo automático neste momento. Eventualmente poderá ser este cenário. Vantagens que eu vejo, assim, por alto, é mesmo... Eu tenho a minha fase de todas as testes que vai chegar até ao ambiente de staging, tenho o ambiente todo montado, consigo fazer uma mudança automática para o ambiente de produção e tenho garantia que toda a minha infraestrutura e todo o meu código que foi testado é efetivamente aquilo que vai ser feito deploy para a produção, ou é o de produção. Sim. Sim, e aqui tu tens várias... Pronto, se fores para uma alternativa destas ou qualquer uma das outras, tu tens sempre várias formas de implementar isto, não é? Nós, por exemplo, nós estávamos
a discutir isto ainda ontem, e tu podes fazer isto diretamente só com os YAML files, podes fazer isto com Helm charts e alteras apenas a configuração do serviço, não é? As labels no selector do serviço. Podes usar uma ferramenta de Service Mesh, como o Istio, o Console ou algo do género, e só alterar as regras. Há várias formas de tu implementares estes padrões, não é? E portanto esse também é um ponto-chave. E tipicamente quando estás num ambiente de desenvolvimento, ou seja, numa fase mais inicial, não estão já a pensar neste tipo de abordagens, mas, ou seja, neste caso aqui tu só vais ter basicamente 2 ambientes, ou no teu ambiente produtivo podes ter 2 namespaces diferentes ou algo do género, mas há aqui várias formas depois de implementar isto. Sim. Se isto for a nível de subscrições, como é que vai funcionar? Por exemplo, a nossa aplicação, pelo menos, trabalha com Service Bus, trabalha com Key Vaults, Table Storage, Blob Storage, etc. Ou seja, se eu fizer esta mudança é a nível do Kubernetes. Todos os outros serviços... Sim, se utilizares... sim, tipicamente se utilizares... sim, se tiveres subscrições diferentes, tipicamente esta configuração é feita, ou seja, ao nível de Kubernetes, podes fazer um nível diferente, mas aí vais ter que manter clusters diferentes, e estes clusters diferentes vão ter um custo diferente também. É aqui uma questão de olharem para o melhor cenário. Se quiseres fazer isto, podes fazer isto pura e simplesmente em namespaces diferentes dentro do mesmo cluster, ok? Por exemplo. Okay. Portanto, depende muito da abordagem que também utilizas. Se utilizas Service Mesh, se não utilizas, podes ter aí alguns prós e contras nestas soluções. Tá bem? Uma coisa aqui que é normalmente apontado como um downside, e queria só referir, porque estás a falar neste cenário também, que é, se vocês tiverem nos vossos serviços, tipo persistência de sessão, por exemplo, uma das coisas quando vocês fazem isto, ok? Portanto, tenham cuidado com isso. De resto, este cenário funciona muito bem. Seria interessante verem um exemplo deste cenário aplicado, seria interessante para um futuro meetup. Sim? Vejo ali um repetente dos nossos meetups a dizer que sim, por isso. Ok. Com Azure DevOps ou com outras coisas? Com Azure DevOps ou com outras coisas? Pode ser. Ok. Nós também não chegámos em consenso do que é que também temos defensores de outras coisas entre nós. Ok. Mais alguma questão? Não? Ok. Nós vamos estar aqui o resto do dia ali na booth da Microsoft, por isso se tiverem alguma questão, se quiserem falar connosco. Como eu e o Tiago estávamos a dizer no início, nós fazemos parte, alguns de vocês não estavam cá, nós trabalhamos para a equipa de engenharia da Azure, mas trabalhamos diretamente com clientes que precisem de ajuda nas fases de deployment, por isso se precisarem de alguma ajuda ou se só quiserem perceber como é que podem trabalhar connosco, venham falar connosco ou pôr as questões que tiverem para vos podermos ajudar. Nós costumamos fazer este meetup uma vez por mês, podem ir aos meetups Azure Wednesdays Portugal, normalmente é à quarta-feira, há pizzas e boa companhia, por isso o próximo há de ser dia 17 de Abril, é no dia a seguir aos meus anos, por isso não se esqueçam de um presente. Foi o presente que o Tiago me deu, foi marcar o meetup para o dia a seguir. Por isso, se quiserem juntar a nós, são muito bem-vindos. Se quiserem propor temas também para apresentar connosco, cenários que vocês estejam a trabalhar, desde que toque no Azure, são bem-vindos para se juntarem a nós. Sim, bem, e já agora, se quiserem fazer host do Meetup nas instalações da vossa empresa também, sim, é só dizerem, ok? Sim. Vocês sabem, a Microsoft está em obras, estamos sem espaço. É verdade. Nós temos feito no escritório da Microsoft e agora desde janeiro, estávamos um bocadinho parados porque estamos ali com limitações de espaço. Por isso, se nos quiserem receber para fazermos um Meetup convosco também é uma boa ideia. Nós somos flexíveis, ok? E obrigada por terem... sim. Sim, é só falares connosco. Propões uma sessão, falas connosco e combinamos em qual é que faz sentido te juntar. Sim? Bom, o objetivo, nós criámos o Meetup exatamente para isso, para ser partilhado e não é uma coisa para nós... de nós para vocês, é entre todos nós, porque em todas as
sessões nós aprendemos imenso com... Já tivemos outros speakers e é muito interessante ouvirmos a vossa experiência também. Ok? Ok. Obrigada. Obrigado.